Você quer se libertar de medos e não consegue? Quer prosperar, ganhar mais dinheiro e não consegue? Quer sair das dívidas e não consegue? Quer ter mais saúde e não consegue? Quer mudar algo nos relacionamentos e não consegue? Quer se dar bem em algo profissionalmente falando e não consegue? Quer mudar de trabalho? Quer fazer outra coisa da vida profissional? Não consegue? Essas duas palavrinhas, não consigo, tá muito presente na sua vida e no seu dia a dia? Bom, hoje eu quero falar sobre o porquê que muitas vezes, mesmo se esforçando, mesmo se movimentando, as coisas parecem que não acontecem. E eu já te digo, já dei uma pista aqui. Uma das coisas que você precisa mudar, e logo, rápido, é essa tendência de você ficar atrofiando a sua mudança, a sua transformação, a sua vontade de fazer as coisas, à medida que você repete constantemente, não consigo. São duas palavrinhas que parecem inocentes. Parece que, tudo bem, mas elas estão destruindo a sua vida, a sua motivação, a sua vontade de agir, de fazer as coisas que você sente no seu coração que você tem que fazer. Não há nada mais poderoso do que seguir o movimento do nosso coração. E eu vejo que o fato de ficar dizendo não consigo o tempo todo, na verdade, esconde uma grande dificuldade de ter fé em si. Afinal, eu sempre digo, a sua realidade é um reflexo do que você acredita sobre si mesmo. E para que a gente possa fazer uma análise mais profunda sobre o assunto de hoje, eu quero trazer o caso de uma cliente, um caso de consultório que veio recentemente, onde ela estava muito presa no não consigo. Ela tem várias questões de saúde, tem uma saúde frágil, sempre teve dificuldades em se manter bem, trouxe para mim também a questão da ansiedade, tem muita ansiedade, tem dificuldade de conseguir se acalmar. Hoje a família toda trabalha, tem sua renda, ela tá um pouco sem saber muito para onde ir, tá bem indecisa na vida profissional, então ela tá um pouco mais em casa, tá vendo possibilidades, queria me ajudar justamente para fazer esse mergulho, esse reencontro com ela mesma, para que ela pudesse tomar uma decisão e seguir no profissional para algum ramo, algum caminho que ela já sentia, mas ela não tinha certeza ainda. Eles ganham bem, o marido ganha bem, o filho já é grande, já trabalha, só que ela tinha uma trava e algumas questões que precisavam ser olhadas com mais profundidade, como eu disse, e precisavam ser compreendidas para que ela pudesse dar um novo start aí para a vida. E uma das questões que a gente trabalhou, dentre várias, né, mas essa aqui eu acho que foi a mais importante, nós olhamos para questões relacionadas à mãe. Neste caso, ela estava muito presa às dores da mãe. Quando eu faço o trabalho sistêmico e a gente entra nas constelações, que geralmente é a primeira coisa que eu faço nos meus atendimentos, o primeiro atendimento eu sempre constelo, porque a constelação me dá a oportunidade de ajudar a pessoa a enxergar a realidade dela. Então, eu coloco no campo a força da tríade, que é o pai, a mãe e o eu. Depois eu coloco algum outro elemento que precisa ser olhado no campo. Neste caso, nós colocamos muito o profissional e o financeiro, que eram as principais queixas do momento. E aí, quando nós fomos fazendo os movimentos, ficou muito claro que pela mãe ter passado por muitas situações de perda, ter perdido a mãe muito jovem, né? No caso, a avó dela faleceu muito cedo. Pela mãe já ter passado por situações de perda muito grandes na vida, perda em questões financeiras, várias coisas que aconteceram ao longo da vida dela, na família dela, né, de origem dela. Esta filha estava aprisionada nessas dores. E aí talvez você esteja se perguntando, mas como assim, Kátia? Se foi essa mãe que passou pelas situações de perda, se foi esta mulher que vivenciou tudo isso, como que a filha tem que pagar esse preço, né? Por que ela está aprisionada na dor da mãe? Por vários motivos, cada um tem algo em particular e tem um propósito de estar preso às dores da mãe. Mas neste caso aqui, era porque ela reivindicava muito. Ela esperava muito da mãe. Ela não concordava com o destino da mãe. Ela sofria de ver o sofrimento da mãe. Ela não conseguia olhar para a mãe e ver que a mãe tinha força suficiente para lidar com as suas questões. Quando um filho entra neste movimento de não conseguir suportar ver a mãe sofrer, nós tomamos a dor da mãe para nós. Isso é o mais comum de se ver. Eu vejo que a grande dificuldade, ou a maior que nós temos, não é o conflito, porque no conflito a gente vê o que está em desordem. A grande questão é que, quando um filho se dá muito bem com a mãe ou com o pai, aqui está uma desordem geralmente maior. Não é quando tem o conflito. Quando tem o conflito é muito mais fácil de trabalhar. Porque quando nós somos muito apegados, quando a mamãe se torna uma amiga, que era esse caso aqui, é muito mais difícil de fazer
os processos, porque eu não consigo suportar ver a dor da mãe. E se esta mãe não teve coragem de olhar para suas questões, alguém precisa olhar para isso. E às vezes é o filho que vai olhar para isso, pagando um preço na própria vida. São movimentos ocultos de alma, não são coisas que se faz de forma consciente, são coisas que se faz de forma totalmente inconsciente. E aí, durante o processo, nós conseguimos ver também que o maior talento que ela tinha, o maior dom que ela tinha, ela negava por estar em conflito com as dores da mãe, por estar absorvendo a dor da mãe para si. Então ela não conseguia enxergar os seus talentos. À medida que nós fomos fazendo todo o trabalho, ela foi abrindo o coração para reconhecer quem ela era em essência, ela foi enxergando que a maior riqueza, o maior dom, o maior talento já estava dentro. Mas enquanto ela ficava em conflito com as dores da mãe, com as questões da mãe, ela não conseguia enxergar além disso. Então fizemos um trabalho de liberação bem profundo, mas bem profundo mesmo. E nesse processo de ela se reconectar com o talento e reforçar quem ela é em essência, foi interessante porque ela começou a falar que ela sentiu uma revolta muito grande pelos pais não terem deixado nada para ela. Por ela não ter recebido nada dos pais, por ela não ter ficado com nada financeiramente falando, materialmente falando, e isso era uma coisa que incomodava muito. Durante o movimento todo, vieram, na verdade, duas frases que impactou profundamente. Me impactou ela. E a primeira foi: a maior herança que você recebeu, a maior herança que você tem, não tá naquilo que seus pais construíram na matéria. E sim, tá em toda a vida que nós recebemos. A maior herança que você tem é a vida que chegou para você. Vamos pensar racionalmente aqui, tá? Pela lógica das coisas, seus pais não têm obrigação nenhuma de deixar nada para você. Meus pais não têm obrigação nenhuma de deixar nada para nós. De onde vem esse conceito? De uma mente limitada, de uma cultura que atrofia a nossa vontade de querer mais. Porque se a gente fosse estimulado a seguir com os nossos propósitos, a fazer o que a gente veio para fazer nesse mundo, a gente não precisaria herdar nada de ninguém, porque nós temos todo o poder e toda a potência espiritual suficiente ou mais do que suficiente para construir a nossa realidade material. Você não precisa receber herança de ninguém, porque a maior riqueza que você tem são seus dons, são seus talentos que eles te deram, gratuitamente, sem pedir nada em troca. Só que é difícil a gente entender isso e a gente conceber a ideia de que nós somos capazes de construir a nossa realidade. Você não precisa que ninguém te dê nada. Você tem todos os recursos internos para construir tudo que você quer. Mas quando você está aprisionado no não consigo, você diminui o seu poder, você diminui a sua autoestima e você fica sempre esperando que alguém venha te salvar. Você sempre fica esperando a herança do pai ou da mãe o dia que eles faltarem ou o dia que eles puderem te passar algo. Você sempre fica esperando que alguém te diga o que fazer, sendo que você tem todo o recurso, toda a consciência para tomar as decisões que você precisa. No momento que vieram essas frases, a gente ficou altamente impactada, porque isto é a realidade. A maior herança que você recebeu foi a vida, é a vida, e a maior riqueza são os seus dons. E veja, hoje você pode colocar os seus dons e os seus talentos a serviço da vida de uma forma muito mais abrangente, com muito mais oportunidade do que os seus ancestrais tiveram. Porque no tempo dos nossos pais, avós, bisavós, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Então veja que grande presente você recebeu. Mas quando nós estamos com o coração ingrato, quando a gente espera um salvador, quando a gente acha que a solução tá fora, a gente não consegue enxergar o poder que a gente tem dentro. Então hoje aqui eu quero te inspirar para você observar, ter essa percepção de quantas vezes todos os dias você fala as duas palavrinhas não consigo. E que você comece a resgatar esse poder dentro de você, de ao invés de olhar e dizer assim, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo, é você começar a se perguntar, como eu faço para conseguir isso? Por que eu mereço ter isso? Você vai trocar as perguntas. Ou melhor, trocar uma afirmação para uma pergunta. Que ao invés de você dizer assim, não consigo isso ou aquilo, você vai se perguntar, como eu faço para conseguir isso? Quem pode me ajudar a conseguir isso? Do que eu realmente preciso para chegar lá? E você vai começar a se questionar mais com relação a essa questão do que ficar preso no não consigo. Não dá, não consigo, não dá, não consigo. E você vai começar a olhar para sua origem de maneira que você enxergue todo o potencial de vida que você recebeu e que está aí gratuitamente para você disponível. Olhe para o papai e veja o quanto de vida e o quanto das coisas boas foram passadas para você. Por mais que você acredite que seu pai não te deu nada de bom, isso é mentira. Seu pai te deu muitas coisas boas. Te deu a vida. O que mais você acha que precisa dele? Te deu a possibilidade de estar vivo. E eu tenho certeza que se você mudar um pouquinho o seu olhar,
perceber que seu pai tem as dores dele, tem os desafios dele, e que ele não pode te dar algo que ele nunca ganhou, você vai começar a enxergar muito potencial. Você vai enxergar os dons dele também. Porque é isso que nós precisamos para nutrir o nosso coração de força. Agora olhe para a mamãe e faça o mesmo exercício. Talvez você pense que a sua mãe não te deu nada. De novo, te deu a maior herança, a vida. O que mais você quer? É muito mais do que suficiente, porque aquilo que eles te deram você nunca vai poder retribuir. Sua forma de compensar um pouco tudo isso é você colocar seus projetos no mundo ou você dar continuidade à vida trazendo filhos ao mundo. E olhe lá. Olhe para a grandeza disto. Veja a grandeza dos dons, dos talentos e da vida que chegou dos seus ancestrais para você. Troque um pouquinho o olhar, saia das reivindicações, saia das reclamações um pouquinho, porque a gente está o tempo todo reclamando que meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo, meu pai não me deu isso, minha mãe não deu aquilo, e a gente fica nisso, e isso mantém você num padrão de escassez, porque você só olha para a falta, para aquilo que eles não te deram. Mas o meu convite hoje é olhe para aquilo que você recebeu. Pare de olhar para aquilo que você não teve, porque aquilo que você não teve, você não vai ter mais. Esquece, aceite isso no seu coração. Agora, e aquilo que eles te deram? Quantas vezes você parou para olhar para aquilo que você recebeu? E aí você vai além, começa a ver o que a vida te dá todo santo dia. Quanto a vida te dá muita oportunidade. Mas você tá tão treinado para olhar para falta, para escassez, para aquilo que você não tem, que aí você não enxerga o que tem. E quando você não enxerga o que tem, a vida não muda. Quando olha sempre para aquilo que não tem, ao invés de olhar para aquilo que tem, nada muda. Você continua no mesmo padrão, olhando para a mesma realidade, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e se mantendo sempre no padrão do não consigo. Não consigo, não consigo. E não consigo. Para que a gente possa se conectar com essa força, né, que nós temos internamente, eu quero trazer aqui uma canalização, uma mensagem que veio quando eu estava preparando esse conteúdo, até publiquei no meu Instagram, para que você consiga reconectar com essa força abundante, com essa força de vida que existe aí dentro. Lembre-se sempre, dinheiro não te define, resultado não te define, cliente não te define, você não é um número, você é muito mais do que isso. Mas enquanto você não olhar com fé para todo o potencial que você tem dentro de você, dificilmente você vai para a vida reconhecendo o quanto você tem para contribuir. Então vou ler aqui a mensagem, que foi uma mensagem que me tocou muito e que me fez repensar muitas coisas. Vamos lá. Quando as coisas estão difíceis para você, entenda que é só o seu julgamento que condena. Quando parece que a vida está escassa, é só o seu julgamento que não vê abundância nas pequenas coisas e que não abre o coração para receber. Quando o medo vence a coragem de agir, é só o seu julgamento que faz você se sentir menor do que essas inseguranças. Você não precisa carregar o peso de uma vida sem sentido. Seja leve, viva leve e sem carregar o peso do julgamento. Nada está certo ou errado. De novo, certo e errado está no seu julgamento que condena. Diga para si mesmo: eu posso viver uma vida leve e abundante. Respire o ar com leveza. Solte, libere as resistências e se entregue aos movimentos da vida. Eu sou a consciência que carrega a fonte da vida. Eu sou a consciência que faz a vida crescer. Eu sou a unidade. Eu sou a sua força. Eu sou a sua essência. Eu não sou alguém. Eu sou uma consciência que faz parte. Sou seu corpo, sua alma. Estou dentro de você. Eu sou a parte da mãe e a parte do pai que você carrega internamente. Eu sou o amor que te trouxe para a vida, o amor que te faz viver. Veja, é possível que você olhe e se entregue para algo muito maior do que aquilo que você condena. Tudo aquilo que veio da mãe e do pai é algo que está dentro de você. Você tem internamente 300% de força que precisa ser ativado, porque você é 100% da mamãe, 100% do papai, 100% do eu. A força da tríade. Seus pais não foram metade deles para que você nascesse. Ambos deram 100% de si para você estar aqui. Só que se você vive no julgamento, na dúvida, na dor de olhar para o que faz falta, de olhar para aquilo que você não teve, você não vai enxergar toda essa força dentro de você. A partir de hoje, pare de condenar, pare de julgar. Só acolha, porque faz parte da sua história, a história deles e o que eles transmitiram a você. No momento que você se rende a essa parte, a essa força do papai e da mamãe que residem dentro de você, você para de brigar com você mesmo. Você para de fazer força para que a vida mude, para que as coisas aconteçam. E você se entrega para os movimentos da vida. E aí a vida começa a acontecer. Senão você estagna. Veja, acho que até falei disso num vídeo, se eu não me engano. Se você tá o tempo todo em conflito com quem você tá em conflito com as duas forças que é o seu pai e a sua mãe. As minhas mãos não se movem se eu faço força uma contra a outra. Imagina isso.
Eu tô fazendo força para tentar ir para um lado e eu tô tentando fazer força para ir para o outro. Eu tô fazendo força mesmo. Faz esse exercício comigo. Bota suas mãos assim e faz força uma contra a outra. É isso que você faz quando você não aceita o destino dos seus pais e o seu, porque você é parte deles. No momento que você cede um pouco, um lado pode ir, o outro lado pode ir e a gente se movimenta para lá, para cá, tudo fica mais leve, fluido. Eu paro de ficar fazendo força, paro de resistir em receber o que eu pude receber, o que eles puderam me dar. Não é um movimento fácil, mas é um movimento possível. E foi isso que nós fizemos no atendimento. Foi isso que essa cliente fez. Ela se rendeu ao amor desses pais e parou de julgá-los. Julgá-los pela história que eles tiveram, julgá-los por não ter deixado nada, julgá-los por não ter deixado herança. E ela simplesmente aprendeu a reconhecer aquilo que veio deles para ela, no coração dela. E aí nós trocamos as palavrinhas não consigo por como é possível fazer isso? Como é possível para mim? E eu deixo essa reflexão aí para você. Ao invés de você usar as palavras não consigo, diga para si mesmo como é possível eu fazer. E se entregue mais, se renda mais, para que você possa abrir a torneirinha do receber e possa fazer e receber na mesma proporção. A história do dar e do receber na mesma proporção. Se não, gente, se a gente fica aprisionado em tudo que eu falei aqui, a gente fecha o fluxo do receber. E abrindo o fluxo do receber, a gente se abre para tudo que a vida pode nos dar. Então, o meu convite hoje é: abra seu coração, acolha, receba, aceite e seja tudo que você merece ser. Porque eu sei que você pode mais, eu sei que você merece mais. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.